seja o Senhor. Bom estarmos juntos nessa quarta-feira da vitória. Semana passada encerramos aqui nossa campanha Agostos de Milagre. E hoje nós já iniciamos o mês de setembro e eu quero profetizar na tua vida que setembro vai ser um mês de portas abertas na tua vida, de resposta de Deus, de milagre na tua vida, de restauração, de reconciliação. Deus vai manifestar poderosamente na tua vida, eu creio. Você crê nisso? Quantos creem que em setembro os céus estão abertos sobre a tua vida? Você crê? Aleluia. Então abra comigo tua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 3. Deus me colocou essa palavra ao coração. Eu quero declarar ela juntamente quero ministrar ela nessa noite, tomar posse dela juntamente com a igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 21 e 22. Todos acharam? Diz a palavra de Deus: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. Você pode dizer: o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em quem me agrado. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos e te engrandecemos. Obrigado, Senhor, por este tempo até aqui. Que nesse momento, Senhor, o Senhor venha ministrar aos nossos corações por intermédio da tua palavra. Ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações. Que venhamos, ó Deus, diminuir para que o Senhor cresça neste lugar. Que a nossa mente, o nosso coração esteja totalmente disponível, aberto a Deus, a compreender aquilo que o Senhor tem por falar nessa noite. Que todo impedimento, que toda barreira, que tudo que porventura ousar, ó Deus, interferir na ministração da tua palavra, nós repreendemos e pedimos a Deus: renova o teu povo, vivifica o teu povo, restaura o teu povo, para que possamos viver céus abertos para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus oramos e agradecemos, amém. Aleluia. O tema da mensagem nessa noite é céus abertos. Você pode dizer comigo: céus abertos. Aleluia. Vivemos tempos, meus irmãos, de muitas adversidades, tempos de lutas, tempos de dificuldades, de intensas adversidades. Nós, ao assistirmos uma televisão, ao lermos um jornal, ao acessarmos as nossas redes sociais, nós temos diretamente contato com diversas sortes de informações adversas, e nem às vezes precisamos desses meios de comunicações para vivenciarmos isso ou vislumbrarmos isso. Talvez dentro da nossa casa nós presenciamos tempos de adversidade, lutas, enfermidades, separações, brigas, contendas, desemprego. Tantas são as situações adversas que permeiam nossos dias. Situações essas que fazem parte do processo no qual nós estamos inseridos, chamado vida. Porque Jesus, quando ele deu uma promessa dizendo que ele venceu o mundo, antes ele havia dito que no mundo nós teríamos aflições. A mesma promessa que diz que nós venceríamos porque ele venceu, ela vem acompanhada da promessa inicial que diz que no mundo padeceríamos de aflições e sofreríamos tais adversidades. E aí então, quando nós passamos para o contexto dos evangelhos, nós passamos lá por Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles vão declarar a vinda de Cristo. João capítulo 1, ele vai começar a narrar sobre Jesus encarnado, o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. João capítulo 1, ele vai falar, versículo 29, vai falar que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Deus agora se manifesta através do Filho na terra, encarnado. Agora Deus habita com os homens. O próprio João, no seu capítulo 1, ele vai falar agora de tabernáculo. Ele vai falar que Jesus veio para armar um tabernáculo na minha vida e na tua vida. E Jesus mais à frente vai dizer que quando ele voltar aos céus, que era necessário que ele voltasse, João capítulo 14, para preparar a minha e a sua morada celestial.
Ele não nos deixaria órfãos, pelo contrário, Ele enviaria o Espírito Santo da verdade, e esse estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus armou um tabernáculo, para que eu e você fôssemos morada de Deus. E quando Jesus veio, o céu se abriu. Quando Jesus desceu, quando Jesus se encarnou, agora Deus humanizado na terra, o céu se abriu para mim e para você. A Bíblia diz que Jesus ele morre, e quando Jesus morre, o véu que nos separava, ele foi rasgado. Agora eu e você, e Pedro vai nos ensinar isso na sua carta, somos reis e sacerdotes por intermédio daquilo que Cristo fez por nós. E agora nós, como sacerdotes, nós não dependemos de alguém da mesma qualidade humana que nós para nos achegarmos a Deus. Nós nos achegamos a Deus porque o véu foi rasgado. Jesus, por intermédio da tua morte, Ele nos reconciliou com o Pai. No livro, Paulo vai escrever isso à igreja de Coríntios, no capítulo 5 da sua primeira carta. Ele nos confia o ministério da reconciliação, e agora nós temos livre acesso à presença de Deus. O céu aberto, disponível a mim e a você que cremos nele. E aí o Espírito Santo de Deus vem, como promessa no Antigo Testamento, como confirmação na pessoa de Cristo. Ele vem e ele manifesta-se com poder em Atos capítulo 2, a igreja é vivificada, é empoderada, é cheia da presença de Deus por intermédio do Espírito Santo, ou seja, os céus permanecem abertos sobre a igreja, os céus permanecem abertos sobre aqueles que creem, os céus permanecem abertos sobre aqueles que confiam que Deus é Senhor sobre todas as coisas, que Jesus está no controle de tudo, e nós confiamos a nossa vida nele. Por isso cremos que independente das adversidades, os céus permanecem abertos à nossa disposição, para a glória de Deus. Mas Rodolfo, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que muitas vezes nós vivemos momentos de adversidade, problemas, frustrações, lutas, e por conta disso nós achamos que o céu está fechado ao nosso respeito. Muitas vezes nós não entendemos o contexto daquilo que nós estamos vivendo, e não compreendemos o agir de Deus, porque não é o céu que está fechado, mas a nossa visão espiritual perante o céu que está fechada. Porque Deus ele está trabalhando, o céu permanece aberto sobre aqueles que creem, sobre a igreja de Deus, sobre a igreja do Senhor, e muitas vezes por condições nossas, por situações que nós mesmos causamos, nós vivenciamos um aparente céu fechado, mas o céu permanece aberto. Muitas vezes nós vivemos situações e permitimos que tais faça com que entendamos e achemos que o céu está de bronze, mas o céu permanece aberto para aqueles que creem. E aí quando nós chegamos aqui no contexto do Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 21 e 22, nós podemos compreender esse agir soberano de Deus nas nossas vidas em relação ao céu aberto, e o que nós devemos fazer para que nós desfrutemos dos céus abertos nas nossas vidas. Que eu quero que você entenda, meu irmão, o fato de vivermos os céus abertos não nos isenta dos problemas. Rodolfo, como assim? Jesus é batizado em Mateus capítulo 3, assim também em Lucas capítulo 3, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, o Espírito o conduz ao deserto. Viver os céus abertos não nos isenta do problema, mas nos faz entender o agir de Deus e receber as suas respostas em meio ao processo das adversidades que estamos vivendo. É por isso que nós muitas vezes ficamos cativos das circunstâncias da vida, de tal modo que a nossa visão espiritual é fechada, porque nós temos os nossos olhos tão voltados para o natural, que quando nós passamos por uma situação adversa, nós não conseguimos enxergar o sobrenatural, porque mesmo nos problemas e nas adversidades, Deus está trabalhando.
Nós estamos cuidando de um caso, eu e o pastor, de uma menina acometida. Nós podemos falar porque já foi pedido oração por diversas vezes aqui, de uma menina de apenas 8 anos de idade, que foi acometida de um tumor na cabeça. E quando foi hoje, pastor? Quando foi essa semana, domingo nós oramos com ela, segunda-feira, irmão, oramos domingo. Foi a primeira vez que nós oramos, depois de tantas vezes que nós oramos por telefone, por WhatsApp, nós oramos presencialmente com essa menina. No domingo, na segunda-feira o hospital ligou, precisamos operá-la urgentemente na quarta-feira, hoje. A mãe entrou em desespero. Ela falou, mas estava previsto lá para frente, ela está no meio do tratamento, ela está no meio do processo, por que quiseram adiantar tanto? E Deus me deu uma palavra e falou para ela assim, se Deus está no controle, Ele sabe o porquê de ter antecipado. Creremos que as mãos dos médicos serão as mãos do próprio Deus, e Deus usará dessa cirurgia para curar a tua filha. Nós não entendemos o porquê da antecipação, nós não entendemos porquê que algo que estava marcado lá para frente antecipou. Mas nós cremos que mesmo diante desse problema, a nossa visão precisa ser espiritual e não carnal. Nós precisamos enxergar o agir de Deus em meio a tudo que nós estamos vivendo. Quando foi hoje, né, pastor? Ela disse, pastor Rodolfo, a cirurgia foi um sucesso. O médico pediu para avisar que todos os tumores foram retirados da cabeça da minha filha. Nós não entendemos, nós queríamos que fosse lá na frente, lá no tempo que foi marcado. Quando antecipa, vem a preocupação, vem o medo, vem o receio. Mas se Deus está no controle, Ele sabe o porquê da antecipação. Meu irmão, se ela fosse ser curada lá na frente, Deus antecipou para hoje, Deus curou hoje, Deus manifestou hoje. Irmão, céus abertos sobre aqueles que creem mesmo em tempo de adversidade. Por isso, meu irmão, eu e você precisamos entender, apenas com esses 2 versículos, através da vida de Jesus, alguns exemplos que o seu batismo nos traz, porque Jesus é o nosso maior modelo de inspiração e de liderança. Eu costumo dizer, principalmente aos alunos do seminário, eu digo assim, que Jesus não é o tipo de liderança, que diz assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Jesus, Ele faz e fala, para que depois eu e você façamos. E Jesus, Ele nos dá uma diretriz do que fazemos para vivermos tempos de céus abertos em todo o tempo. Seja no deserto, seja no monte, seja no vale, seja na bonança, independente das circunstâncias, eu e você podemos viver céus abertos, porque o céu não está fechado. Isso não diz respeito a nós, isso diz respeito a Ele. Ele abriu o céu, Ele desceu, Ele subiu, o Espírito Santo veio, e nós continuamos tendo livre acesso à presença dEle. O céu permanece aberto e disponível a você, meu irmão. Por isso, nessa noite, toma posse desse céu aberto sobre a tua vida, independente da luta que você está vivendo. Entra na presença de Jesus e creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. E a primeira coisa que nós aprendemos com o batismo de Jesus, com esses 2 versículos, para vivermos céus abertos independente da circunstância, independente do problema, independente do momento que estejamos vivendo, para que eu e você experimentemos o sobrenatural, enxerguemos o sobrenatural com os olhos da fé, céus abertos sobre a nossa vida. Primeira coisa que nós aprendemos, versículo 21, parte A: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Primeira coisa que eu aprendo: seja obediente. Seja obediente. Para vivermos céus abertos, nós precisamos viver em obediência. Jesus se apresenta a João Batista, né, pastor, para ser batizado. João Batista fala: eu não posso batizá-lo, eu não sou digno de batizar, eu não sou nem digno de desatar os cadarços da sua sandália, quem dirá batizá-lo? E Jesus vira para ele e fala: João, obedece, apenas batiza,
porque eu estou fazendo aquilo que eu fui ordenado a fazer, eu estou cumprindo aquilo que eu tenho que cumprir, eu estou obedecendo aquilo que eu fui enviado para fazer. Me batiza, João. Jesus aqui, ele está mostrando para mim e para você, que convém cumprir toda a justiça, toda a escritura, toda a palavra. Então, para que ele cumpra isso, ele precisa viver em obediência, para que ele viva os céus abertos que vão acontecer na vida dele, para que ele nos ensine isso através da sua própria vida, porque Jesus é assim. Ele está me ensinando e te ensinando que nós precisamos viver em obediência. Jesus precisava, na condição de Deus, ser batizado? Não. Mas Jesus também era homem e estava nos ensinando a viver uma vida em obediência a Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Ela diz assim: a vida torta de vocês foi o que os separou de Deus. Seus pecados estão entre vocês e Deus, e agora não os ouve. Meu irmão, o pecado faz separação de nós com Deus, mas quando nós obedecemos, nós nos aproximamos de Deus. Muitas vezes nós achamos estar com o céu fechado, porque muitas vezes nós estamos distante da voz de Deus. Por não vivermos em obediência, Isaías está dizendo que a vida torta, o pecado separou. Por isso Deus não está ouvindo, não porque Deus não está presente, mas porque estamos longe, por não vivermos em obediência. Então, por causa da desobediência que entrou no mundo por intermédio de Adão, a Bíblia diz que também por intermédio de um homem, Cristo, homem, o pecado foi perdoado, nós fomos justificados, nós fomos perdoados. Por isso, meu irmão, nós vivemos em novidade de vida, e a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres, e não livres para vivermos em desordem, mas para vivermos novidade de vida, céus abertos, vida de obediência, para a glória e louvor do nome do Senhor. A Bíblia conta a história de um homem, em Gênesis capítulo 22, chamado Abraão. Deus havia prometido para ele que ele seria pai de multidões. Deus promete para ele o filho da promessa, Isaque. Passado um tempo, Isaque já é moço. A Bíblia diz que então Deus prova a fé de Abraão, e ele pede o seu único filho, no sentido de filho da promessa, porque ele já tinha um outro filho. E ele fala: Abraão, entregue o teu filho Isaque como sacrifício. A Bíblia diz que Abraão e o menino sobem o monte. No meio do caminho o menino vira e fala para ele: pai, nós temos o cutelo, nós temos a lenha, nós temos o fogo, eu só não estou vendo o sacrifício. E aí Abraão, num ato de fé, vira para ele e fala assim: Deus proverá para si o cordeiro. A Bíblia diz que eles continuam subindo, eles chegam ao topo do monte. Abraão prepara tudo. Quando ele está prestes a sacrificar o teu filho, obediência. A Bíblia diz que ele ouve uma voz dizendo: Abraão, Abraão, não faça o que você iria fazer. Eu agora sei que me amas, eu sei que você crê em mim, eu sei que você confia, meu irmão. Do mesmo modo que a desobediência tapa a nossa visão e os nossos ouvidos aos céus abertos, a obediência rasga o céu, para que Deus fala: filho, eu sei que você está acreditando, que você está confiando. Ele te dá direção, Ele te dá norte, você ouve a voz de Deus. Do mesmo modo que a desobediência te afasta e te deixa ensurdecido à voz de Deus, a obediência te aproxima a ouvir a voz daquele que está no teu controle, no controle da tua vida. Aleluia, você crê nisso? Aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos, a parte B do versículo 21, diz que então Jesus também foi batizado, e aconteceu o quê? Enquanto ele orava, o céu se abriu.
Meu irmão, é impossível vermos os céus abertos, vivenciarmos os céus abertos, desfrutarmos dos céus abertos, ouvirmos a voz daquele que tem os céus abertos ao nosso favor, se nós não tivermos vida de oração. É impossível, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus chegava dias de passar a noite orando. Jesus, a palavra, Jesus, o verbo que Jesus vai dizer, estava com Deus, era Deus, se encarnou, o verbo se fez carne, o verbo se habitou no nosso meio. Jesus, sendo a palavra, tinha vida de oração. O céu se abre sobre a minha e sobre a tua vida, meu irmão, quando nós temos vida de oração. A vida de oração nos aproxima de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 8 vai dizer: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Irmãos, existem uns céus abertos sobre as nossas vidas, mas muitas vezes nós não observamos, nós não vivenciamos, nós não testificamos, porque os nossos olhos estão travados no natural. Porque muitas vezes nós deixamos de ter comunhão com Deus e ouvir a sua voz, para ouvirmos toda sorte de situação adversa. Nós precisamos ser aqueles que vivem de provisão e não de previsão. A Bíblia diz que sobre um homem chamado Elias existia uma previsão. Jezabel disse para ele: você matou os profetas de Baal, agora te prepara, arruma as tuas coisas, porque eu vou pôr fim na tua vida. Previsão. A Bíblia diz que Elias foge, ele se esconde na caverna, ele fica angustiado ao ponto de pedir a morte, mas a provisão de Deus falava outra coisa a respeito dele. A Bíblia diz que um anjo se apresentou e disse para ele: Elias, levanta, come, bebe e continua, porque eu não terminei com você. Não importa o que Jezabel está falando, não importa o que estão falando ao seu respeito, não importa aquilo que está sendo dito ao redor da tua vida, importa aquilo que o céu diz a teu respeito. E se a voz dele está dizendo que vai curar, Deus é poderoso para curar. Se a voz dele está dizendo que vai restaurar, Deus é poderoso para restaurar. Se Deus está falando que as portas vão se abrir, as portas vão se abrir, mesmo que todos ao seu redor digam ao contrário. Você não vive de previsão, você vive de provisão, porque você tem vida de oração, e os céus estão abertos para aqueles que têm vida de oração. Aleluia, aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Aleluia. Versículo 22, a Bíblia diz então que o Espírito desceu sobre ele, em forma corpórea de pomba. Terceira coisa que eu e você precisamos intensificar na nossa vida para vivermos céus abertos, experimentarmos esses céus abertos que estão sobre as nossas vidas. Busque o poder de Deus. A Bíblia diz que veio sobre o Filho de Deus, sobre a pessoa de Cristo, o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Jesus. O mesmo Espírito Santo que Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito. E depois que o Espírito Santo descer, aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe por que Jesus estava dizendo isso? Ele estava dizendo: Pedro, Tiago, João, Natanael, Tiago, vocês não conseguirão na força de vocês, vocês não poderão da maneira de vocês não conseguirão nem um bocadinho que seja, pelo contrário, vocês vão recuar. Mas se o meu poder estiver sobre vocês, mesmo no fio da espada, vocês vão fazer como Estevão fará, vocês vão olhar, mesmo diante de um apedrejamento, e verão os céus abertos, e Jesus à destra do Pai poderoso. Meu irmão, independente da circunstância, se nós buscarmos a pessoa do Espírito Santo, haja luta, independente da luta que houver, nós vamos olhar e perceber os céus abertos sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Estevão estava a ponto de ser morto. As pedradas já começavam a atingir a sua cabeça, o seu tórax, o seu ombro, o seu braço.
E Estevão faz a mesma oração de Jesus. Ele ora para o céu, ele testifica os céus abertos, Jesus à destra do Pai, e ele diz: Senhor, perdoa, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, mas eu sei o que estou fazendo, eu estou morrendo pela causa de Cristo, porque eu sei quem tenho crido, e também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Meu irmão, quando eu e você buscamos o poder de Deus, a pessoa do Espírito Santo nos enche, ela nos envolve, ela nos toma de tal maneira que não existe problema que nos impeça de enxergar o trabalhar de Deus, independente da circunstância. Nós cremos que Deus está trabalhando para aqueles que nele confiam. Você crê comigo? Aleluia! Aleluia! Atos capítulo 7, para que nós confirmemos, versículo 54 diz: mal ele acabou de pregar, ele quem? Estevão. O povo deu vazão à fúria, com vaias, assobios, ofensas, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, nem prestou atenção. Meu irmão, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós paramos de prestar atenção naquilo que nos afasta de Deus, nós paramos de prestar atenção naquilo que nos tira o foco de Deus, nós começamos a dar atenção para aquilo que realmente importa. E aí nós vivemos o propósito de Deus, nós vivemos a vontade de Deus, nós cumprimos o chamado de Deus. Sabe por quê? Porque a minha atenção está voltada para aquilo que realmente importa. Eu não tenho tempo para aquilo que me tira do foco da presença de Deus. A Bíblia diz que eles vaiavam, que eles assoviavam, que eles ofendiam, que eles estavam enfurecidos, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, nem prestou atenção. Tinha os seus olhos apenas para Deus, porque eu estava vendo em toda a sua glória, com Jesus ao seu lado, e ele exclamou: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem ao lado de Deus. Aleluia! Quando nós buscamos o poder de Deus, quando o Espírito Santo nos envolve, nos enche, meu irmão, não tem luta que nos pare, não tem adversidade que nos impossibilite de avançar, porque nós sabemos em quem confiamos, nós sabemos quem está à nossa frente, e os nossos olhos estão voltados para aquilo que realmente importa. Louvado seja Deus. Versículo 22, parte B, a Bíblia diz que depois que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, do céu veio uma voz. Quarto tópico que nós aprendemos: alimente-se da palavra de Deus. Jesus ouviu a voz de quem? Que voz que nós temos ouvido? Nós temos ouvido as vozes contrárias, nós temos ouvido as vozes do medo, nós temos ouvido as vozes internas que tentam nos paralisar daquilo que Deus quer fazer. Mas a Bíblia diz que os céus abertos permitiram Jesus e todos que ali estavam ouvir a voz de Deus. Meu irmão, céus abertos faz com que eu e você nos alimentemos da palavra dEle, nos alimentemos da sua voz, nos dizendo: você é meu filho amado. Mesmo que o mundo diga ao contrário, a Bíblia está dizendo: Jesus morreu para que você tenha vida. A Bíblia está dizendo, o mundo está colocando em você uma pressão que te sobrecarrega de ansiedade. A Bíblia diz: colocai sobre vós, sobre mim o vosso jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele substitui o fardo do mundo e coloca o dele que é leve. A Bíblia diz que a paz dele excede todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração. Meu irmão, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nos dias de adversidades, com os céus abertos sobre as nossas vidas, nós conseguimos ouvir a voz de Deus dizendo: continua, alimenta, come, bebe, eu não terminei com você, continua, a última palavra vem de mim, não desista, não temas, não desanime, eu sou contigo, ser forte, ser corajoso, ter bom ânimo, eu sou contigo, eu sou com a sua casa, eu sou com a sua... Meu irmão, quando nós nos alimentamos, pode parecer que está tudo escuro, pode parecer que está tudo
fechado, pode parecer que vai cair um temporal de tão escuro que está o céu, mas eu e você enxergamos como águia, além da tempestade, e enxergamos os céus abertos, o sol da justiça brilhando, e Deus falando ao nosso coração, que Ele é Senhor sobre a nossa vida, Senhor sobre a nossa casa, Senhor sobre a nossa família, Senhor sobre o nosso ministério, aleluia, aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Só compreende e vive a vontade de Deus, meu irmão, quem se alimenta da palavra dele. Satanás vem para provar a Jesus no deserto. O que Satanás não fará conosco? Ousadamente ele se apresenta ao Filho de Deus para tentá-lo. Ele diz para ele: está vendo essas pedras? Transforme elas em pães. 40 dias, meu irmão, e 40 noites sem comer. É dia, irmão. A gente faz jejum de meio período, barriga da gente já faz um... Era 40 dias. Tanto que ao acabar esse processo de tentação, a Bíblia diz que os anjos do Senhor vieram e os serviram. Satanás apresenta-se diante dele e fala: faz dessas pedras pães e alimente-se. Jesus vira para ele e fala: Satanás, a mesma palavra que você está usando para dizer que eu tenho autoridade para fazer isso, é a mesma palavra que diz para você que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem não vive só de pão, ele não vive só do que é perceptível, visto, é palpável, ele vive principalmente do sobrenatural, da palavra de Deus, da voz de Deus. E quando ele entende isso, Satanás, nada paralisa ele, porque ele se alimenta da verdade, e os céus estão abertos para aqueles que se alimentam da verdade. Aleluia, aleluia. Esse alimento que nos fortalece, meu irmão, esse alimento que nos ampara, esse alimento que nos sustenta no dia da provação. E a quinta e última coisa que nós aprendemos, versículo 22, parte C, diz: você é meu filho amado, em quem me agrado. Quinta e última coisa para a gente encerrar: para vivermos céus abertos, nós precisamos ter compromisso com Deus. Precisamos, meu irmão. O Pai abre o céu, destina a sua voz ao Filho e diz: tu és meu filho amado, em quem eu me agrado, porque tu tens compromisso comigo, porque tu desceu para fazer a vontade que antes da fundação do mundo já lhe foi incumbida. Em todas as coisas você vai ser tentado, mas em nada você vai ceder. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, o Deus que disse que ele é filho amado, o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Meu irmão, o céu se abre para quem tem compromisso com Ele, o céu se abre para aquele que se empenha em fazer a vontade dEle, o céu se abre para aquele que se coloca na brecha, o céu se abre para aquele que diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Você crê, meu irmão? Mateus capítulo 16, versículo 19, para a gente encerrar. Disse Jesus: e isso não é tudo, vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus, e as chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu, um não na terra é um não no céu. Jesus está te entregando uma chave que nos dá esse acesso a um céu que está aberto quem tem compromisso com Ele. Meu irmão, você entrega a chave da tua casa para qualquer um?
Você confia as entradas da tua casa para qualquer pessoa. Você entrega para quem tem compromisso com a tua casa. Você e tua esposa, teus filhos têm a chave da tua casa. Por quê? Porque vocês estão comprometidos com a sua casa. Jesus vai entregar a chave para aqueles que têm compromisso. Os céus vão se abrir para aqueles que têm compromisso. E meu irmão, só possui chave quem tem confiança. Só possui confiança quem tem compromisso. Por isso eu e você precisamos nos colocar à disposição. Precisamos dizer: Senhor, eu quero viver o teu sobrenatural. O que o Senhor quer que eu faça para a glória do teu nome. Tenha compromisso, meu irmão, porque eu tenho certeza que os céus que estão abertos sobre a tua vida, você testificará enquanto estiver trabalhando para a glória e louvor do nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos adorar a Deus. Eu quero orar com você. Aleluia. Que eu e você possamos sair daqui nessa noite, você que está conosco de casa, que nós possamos entender que os céus estão abertos sobre aqueles que creem, mas aqueles que creem vivem em obediência, aqueles que creem têm vida de oração, aqueles que creem buscam o poder de Deus, que é a pessoa do Espírito Santo, aqueles que creem se alimentam da sua palavra, aqueles que creem têm compromisso com o próprio Deus. E os céus abertos vai ser algo que eu e você, de forma sobrenatural, com os olhos da fé, enxergaremos para a glória e louvor do nome do Senhor. Meu irmão, os céus não estão fechados nessa noite. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você precisa colocar diante dele nessa noite. Eu não sei o que você precisa rasgar teu coração, que talvez te incomoda tanto hoje, mas eu quero dizer para você, hoje é a oportunidade que Jesus te preparou, dizendo: você é filho amado, porque em você está a marca da promessa, está o sangue do Cordeiro, está o selo da reconciliação conquistada na cruz do Calvário. Você é filho amado e você tem acesso aos céus abertos nessa noite. Por isso, meu irmão, rasga o teu coração na presença dele hoje, declara aquilo que está te incomodando na presença dele, por mais que ele saiba. Começa a dizer: Senhor, os céus abertos sobre a minha vida, eu confirmo nessa noite, eu desligo nessa noite, eu falo nessa noite, Senhor, eu peço perdão nessa noite, meu irmão. É hoje que os céus estão abertos sobre a tua vida. Aleluia. És bem-vindo aqui em nosso coração. Cante a Ele nessa noite, adore, adore, adore. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Peça a Ele nessa noite. Abra o teu coração na presença dEle. Eu não sei o que precisa ser declarado, mas os céus estão abertos sobre a tua vida nessa noite. De pé na presença do Rei, tua glória estás aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou. Sinta a presença dele nessa noite. Fascinado, sinta o toque dele nessa noite. Talvez há tempos você tenha se sentido tão só, achando que os céus estão fechados ao teu respeito. Mas
Jesus está te tocando nessa noite. Ele está dizendo: filho amado, filha amada, eu sempre estive à disposição. Fala comigo, volta para mim. Eu quero te usar, eu quero restaurar tua casa, eu quero restaurar tua família, eu quero restaurar teus sonhos, teu ministério, tua comunhão comigo. Aleluia. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Declare a Ele. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que se abra o céu. Profetiza isso nessa hora. O teu reino. Põe a mão no teu coração e declare: nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino. Peça a presença dele nessa hora. E nossa fé. Profetiza para tua casa, para o teu casamento, para tua saúde. Profetiza isso nessa noite. Se abra os céus, o teu reino vem. E nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus fechados, se abra, o teu reino venha mover. E nossa fé está, nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abra os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. E nossa fé está, e esperança estão em ti, Senhor. Pai, nós cremos nessa noite que os céus estão abertos para esse meu irmão, para essa minha irmã que está clamando a ti nessa hora. Pessoas que estão aqui, ó Deus, se rendendo diante da tua presença. Pessoas, ó Deus, que estão em casa, que estão agora prostradas, Deus, chorando, clamando, se sentindo, ó Deus, muitas vezes sozinha e desamparada, achando que o céu se fechou por algo que fizeram, por uma palavra que foi dita, por algo que aconteceu, ó Deus, lá atrás, que já passou, que já perdoou, que já foi. Pessoas, ó Deus, que estão presas a algo que o homem disse, mas o céu está dizendo o contrário nessa noite. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que os céus estão abertos nessa noite para reconciliar, para restaurar, para trazer existência aquilo que aparentemente não existia mais. É possível viver céus abertos mesmo em tempo de dificuldade. Nós cremos, Senhor. Senhor Jesus, existem pessoas que estão vivendo, ó Deus, os tempos mais difíceis que já viveram até hoje, mas ainda assim estão experimentando os céus abertos nessa hora. Reconciliação, ó Deus, renovo, restauração. Senhor Jesus, vem sobre esses. Aleluia. Nós entendemos, ó Deus, nessa noite que quem obedece, que quem ora, que quem se enche do Espírito, que quem se alimenta da tua palavra, que quem assume compromisso contigo, esse consegue enxergar os céus abertos. Esses conseguem enxergar os céus abertos mesmo em tempo de adversidade e tribulação. Aleluia, aleluia. Senhor, nós nos rendemos nessa noite. Nós nos rendemos à tua vontade, ao teu querer. Pai, aquilo que está fechado se abra nessa noite. Que olhos, ó Deus, que estavam enxergando só o natural, enxerguem o sobrenatural nessa noite. Que os teus filhos e as tuas filhas experimentem o sobrenatural. Que os céus se abram em favor deles. Que eles enxerguem, ó Deus, a tua presença em meio a situações adversas. Que eles vejam o sobrenatural e não aquilo que está diante dos olhos, mas pela fé, que eles possam enxergar o poder e o agir do Senhor sobre todas as coisas. Em o nome de Jesus. Se você crê e recebe essa palavra, aplauda e glorifica Ele em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover.
gente encerrar nessa noite. E nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus fechados se abram sobre a tua vida. O teu reino vem. Que a presença, o reino, a glória dele venha sobre você. E que a sua fé seja totalmente no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo louvor. E se você crê comigo, aplauda Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que assim como Elias viu uma pequena nuvem, e isso foi suficiente para ele enxergar os céus abertos e chuva abundante sobre a terra, assim eu profetizo sobre a tua vida. Erga os teus olhos nessa noite, e mesmo que aos olhos de todos pareça algo pequeno, você pela fé está enxergando os céus abertos, e virá a chuva de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você crê nisso? Você recebe? Glória a Deus. Que você vai debaixo dessa palavra, em o nome de Jesus. Obrigado, pastor Zé Roberto. Obrigado, Lucas. Obrigado, Oséias. Todo mundo da mídia, todo mundo da banda, o Hélio, todos que trabalharam na noite de hoje. Você que se achegou, você que está em casa, Deus vos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Estenda a tua mão. Que seja um setembro sobrenatural para você. Um setembro de boas notícias. Um mês de céus abertos sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua saúde. Que o Senhor sobre nós levante o teu rosto, Senhor. Que o Senhor derrame as suas misericórdias sobre nós. Que o amor do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós. E que as consolações, o poder, a unção do Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. E você que creu comigo, diga bem forte amém. Deus abençoe tua vida e vá debaixo da paz, em nome de Jesus. Deus está aqui, tão perto quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo, posso ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo, podes me ouvir.